bom dia para quem eu não tive a oportunidade de falar. E, na verdade, falar de educação, para mim, sempre teve voltado com operação. Eu tenho uma trajetória de executivo de montadora, de autopeças, e em algum momento fui prestar uma consultoria para uma empresa de educação, que eu dava aula, e eu sempre gostei de dar aula, e eles ainda me pagavam por isso, então aí era fantástico. E acabei conhecendo o Carbonari, acabei entrando na Anhanguera, botando um monte de ideias para rodar lá, isso foi lá em 2004. E fiquei na Anhanguera até 2011. Era estatutário do grupo, participei do crescimento. Em 2011 saí e fiquei um ano na Croton. Foi o ano que foi comprada a Unopar, como parceiro de diretoria, estava lá o professor Meckler também. Nós ficamos um ano juntos lá e foi a aquisição da Unopar que deu assim, uma virada importante na Croton. Aí eu deixei a Croton e voltei para a Anhanguera. E fiquei na Anhanguera até o junho de 2014, quando as duas se juntaram. Aí, de fato, acho que já havia chegado o momento de deixar a estrutura de executivo. E de lá para cá eu tenho estudado as melhores práticas de atuarmos em faculdades, atuarmos na área de educação. E eu sempre tive algumas ideias práticas que eu levei, eu fui diretor industrial, levei para dentro da educação, quer dizer, a implantação de sistemas operacionais que fizessem aquilo funcionar. Que é verdade, nós vamos discutir o que o governo faz, mas mesmo assim nós temos ferramentas e temos oportunidades que a gente pode resolver dentro de casa. Quando o Jair me falou, eu queria que você falasse sobre operação, ele falou, você fala sobre o PNE? Eu falei, nossa, juntar o PNE, o Plano Nacional de Educação, com uma operação na área de nível de curso superior, para mim foi o maior desafio em termos de análise e achar o gancho do trabalho. Porque o Plano Nacional de Educação, ele é uma coxa de retalhos, ele tem um monte de cabeças diferentes falando, gente que fala na educação fundamental inicial fala de uma forma, quem fala no final fala de outra, quem fala no ensino médio fala de outra, e no ensino superior então, e aí atravessa as pós-graduações, o estrito senso, as pessoas com deficiência, o investimento governamental. Não, nós investimos 6% do PIB. Sim, mas 16% do orçamento. É dinheiro pra caramba. É dinheiro, muito dinheiro que sai. Dinheiro que a gente não tem. Como a gente não tem, como ele estava falando, a gente fica aumentando a dívida pública. Não, o Estado custa tanto que sobra para investir. Está previsto investir isso na educação, mas esse dinheiro não existe. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar dívida. Aí a gente aposta no cheque especial. Dá para viver um tempo com cheque especial, né? O cartão de crédito, vai vivendo. Um você paga o outro. O cartão de crédito ajudou a gente podia pagar a conta de luz no cartão de crédito, imagina. Isso é o caminho do buraco, né? A hora que você paga a conta de luz no cartão de crédito. Mas a verdade é que o Plano Nacional de Educação são 20 metas. Então, quem olha vai falar, nossa, 20 metas, nós vamos ficar mãe. Então, eu vou botar as 20 metas aqui, porque esse material vai ser dado a vocês, tem bastante coisa escrita, então vocês poderão, eventualmente, depois dar uma olhada e buscar mais informações em cima desses dados iniciais. Então nós vamos correr as 20 metas, e a minha palestra, de fato, aquilo que eu gostaria de falar, vai estar nos 10 slides finais. Meta 1. Nós temos que ter 50% de crianças entre 0 e 3 anos em creches em 2024 e 100% entre 4 e 5 anos na pré-escola em 2016. Em 2016, número percentual de 0 a 3 anos que frequentava a escola em 2004 e 2016, 31%. Notoriamente, nós podemos ver aqui que região sudeste e região sul vão sempre aparecer, quando fala ensino básico, ensino fundamental, eles aparecem. Quando falar em ensino superior, qual é a região que desponta? Sudeste? Não, Centro-Oeste. Aí a gente precisa entender por que a Centro-Oeste tem resultados melhores. Nós vamos olhar aí na frente. Aqui, novamente, nós deveríamos atender 100%. Estamos aqui com 91,5%. E a região Nordeste, essas agora começam a aparecer. É aonde crianças de 4 a 5 anos
E o investimento foi muito forte nos últimos anos dentro do Nordeste, em termos de educação, na educação básica, no fundamental, no início, e acabou levando a esse resultado. A conclusão da meta 1, houve progresso no período observado e mantida a tendência, em 0 a 3 anos nós vamos atender o PNE será atendido. E aqui em 2018, que é esse ano, a gente deve atender também a segunda etapa do plano. Então a meta 1 é uma meta que, por incrível que pareça, vai ser atendida. Nós vamos falar de qualidade lá na frente, mas o atendimento vai ter, a vaga está lá. Meta 2, disponibilizar 100% das vagas para o ensino fundamental de 9 anos para crianças entre 6 e 14, com 95 concluintes. Nós já estamos com 97%. Veja aqui, região sul desponta como a melhor posição. Quando a gente deveria ter 95, nós estamos com 75,9, 85,1 na região sudeste. Muito bem, conclusões. Desigualdades regionais mostram a tendência de redução, ou seja, as curvas estão se juntando, então a desigualdade está sumindo. A idade recomendada, o índice está com 76, nós deveríamos, para atingir em 2024, ter uma média de 2,7 a ano, nós estamos com 1,5, ou seja, se alguém não fizer alguma coisa, não vamos atingir a meta. Nós vamos ficar o tempo inteiro falando sobre o PNE, mas às vezes nós precisamos discutir o PNE, porque ele foi feito em 2014, ele vai até 2024. Ele foi feito com a cabeça de algumas pessoas, algumas ideias, algum futuro diferente. Quem sabe pode não ser o melhor momento nós atingirmos o número de vagas sem atingir qualidade. Talvez nós devemos pensar em trabalhar num outro contexto, que não seja necessariamente ter 100% das crianças na escola e escola nenhuma. Essa talvez seja um... Bom... Na verdade, continuando, nós estamos aqui, os gráficos vão continuando mostrando a conclusão da meta 3. O atendimento de 15 a 17 atingiu 91, a meta era de 100 em 2016, 900 mil estavam fora da escola. Deve chegar, isso deve ser atingido. Em 2017, a matrícula líquida foi de 70,1, longe dos 85. No ritmo atual, a gente vai chegar a 80, então a meta não vai ser batida. O que nesse estudo que eu fiz, eu queria olhar muito duas coisas. Eu queria criar uma onda de crianças de 0 a 3, de 3 a 7, etc., e fazer essa onda andar no tempo. Mas não há dados suficientes, ou pelo menos não confiáveis, que justifiquem para que a gente possa entender essa frente de onda de pessoas que estão vindo e vão bater as portas da faculdade. E também olhando para essas crianças, como que essas crianças estão chegando. Eu vou falar várias coisas que eu posso repetir, mas eu estive conversando com uma professora da Politécnica, eu sou engenheiro, formado pela Mauá. E na época eu fiz uma Pofei. Então, Mauá, Poli e FEI eram assim, aquela hegemonia toda da engenharia no Brasil, com 5 tipos de engenharia no Brasil. Mas eu conversando com o pessoal da Poli que eu conheço, que eram os mesmos professores, praticamente a gente tinha todo mundo a mesma... Ela falou para mim que hoje está sofrendo um problema muito sério com a Poli. Porque primeiro que o docente não é um cara fácil de tratar, ninguém combinou com os docentes que nós vamos ter agora cotas. Não foi combinado com os docentes. Então o professor de cálculo entra na sala de aula e fala, bom, isso aqui vocês resolvem, eu estou dizendo uma integral tripla, mas considerando um rotacional. Não, acabou. O cara devia saber, mas não sabe. O que acontece é que 20% da sala de aula não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então tem 2 alternativas. Aliás, ela criaram até uma terceira. A primeira é seja o que Deus quiser, eles que vão ficando pelo caminho. A segunda alternativa é tentar fazer uma equalização. Mas não dá para equalizar 10 anos em 6 meses. Não dá. Até porque as pessoas não se dedicam nesse nível para que pudesse esse tipo de coisa. A terceira alternativa era voltarmos, quando eu fiz o Instituto de Educação Caetano de Campos de São Paulo, aquela coisa assim, aquele colégio na Praça da República, e tinha classe A, classe B e classe C. Então, quem era da classe A eram os mais fortes, depois a classe B, a classe C era um bando de vagabundo lá. Eu era da C, mas eu gostava da A. Eu me diverti bastante. Se eu fosse da A, eu nunca me divertiria o quanto eu me diverti na C.
Então talvez tenha que criar a Politécnica, turma A, turma B e turma C. Mas ninguém está disposto a isso dentro da Politécnica. Ninguém está disposto a isso em lugar nenhum, essa é a grande verdade. O que está acontecendo é que nós estamos tendo um problema que está explodindo no colo da faculdade e as privadas, nós, no meu tempo de Anhanguera, eu vivia tendo recurso para ser liberado para fazer os famosos cursos de nivelamento. Não, mas nós temos lá 500 alunos para fazer nivelamento. Quando eu visitava aqueles 500 alunos, tinha 30 gatos pingados lá. Tinha professor sentado na sala os professores corrigindo prova, falou, como é que eu aprovo esse infeliz aqui? Mas ele não estava reclamando, ele estava querendo mesmo arrumar um jeito de aprovar. E aí a gente começou a ter problemas, os problemas começam a nascer aqui. Meta 4, disponibilizar 100% de vagas da população de 4 a 17 anos com deficiência. Isso aqui é um absurdo, porque se a gente vai chegar à conclusão que o Brasil tem 82,5% das pessoas com deficiência. Mas está escrito aqui assim, ó, com básica especializada. Especializada não tem nem dados estatísticos efetivos que mostrem isso. Então tem 82,5%, você pega um monte de curvas e vai dizer que atende 82,5%, mas a especialização, onde está? Nós vamos ver lá na frente alguns dados que nós vamos pegar X%, que eu já nem me lembro, acho que é 18, não sei quantos por cento, dos professores que dão aula não tem ensino superior, não tem formação para dar aula para pessoa normal, imagina para deficiente. E se a gente voltar aqui, você vai ver que o Nordeste está lá em cima. Ó. Então temos aí a falsa ilusão de que estamos colocando gente na escola. Meta 5, alfabetizar todas as crianças até o 3º ano do ensino fundamental. Que meta ousada, né? Eu fui alfabetizado no 1º ano. Meu neto, aliás, eu tenho 7 netos. Eu tenho essa cara de jovem assim, mas são 7, né? 4 filhas e 7 netos. Então, meu neto que tem 7 anos está alfabetizado. Ele pode não ser funcional, não tem uma alfabetização funcional, mas ele lê qualquer coisa. Então, graças a Deus, ele está numa escola, padrão, etc. Mas o importante é que essa meta, ela é muito inferior a quando eu entrei em 1963 para fazer o 1º ano. No final de 1963, com 7 anos, eu estava alfabetizado. Então a meta já me irritou na que eu li. Da primeira vez que eu li ela, alguns anos atrás, eu falei, pô, por que não põe a meta certa? Mas aí a gente começa a olhar o analfabetismo. Olha o analfabetismo, 7,2% da nossa população é analfabeta. O Sudeste tem 3,8%, mas 14,8% está no Nordeste, onde a gente faz de conta que ensina. Os analfabetos com 15 anos dão 7. Mas olha, com 60, olha onde vai parar os analfabetos. Olha como a gente caminha na faixa etária, como aumenta o analfabetismo. E o analfabetismo funcional? 29%. 29% das pessoas são analfabetos funcionais. Ou seja, lê e não entendeu o que leu. Aí você precisa falar. Meta 6. Educação em tempo integral em 50% das escolas públicas, atendendo 25% dos alunos da educação básica. As escolas públicas, 50% delas deveriam ter a escola em tempo integral. E 25% dos alunos da educação básica deveriam ser atendidos. A situação hoje é 17,4% dos alunos atendidos em escola em tempo integral. 28% das escolas têm tempo integral. De novo, se nós formos olhar lá, bom, aqui nós estamos vendo no Sul e aqui Nordeste. Bom, a conclusão é que os dados obtidos em 17,4% e 28,6% para as escolas apontam a dificuldade no atendimento, restando 7,1% no primeiro índice e 21,4% no segundo índice. Nenhuma chance de atender. Nenhuma chance de atender. Foi feito para inglês ver mesmo. Como objetivo, e a gente tem uma diferença muito séria. Porque às vezes, qual a diferença entre objetivo e meta? O objetivo é, queremos ter um país melhor. Isso é um objetivo.
Queremos ter um país melhor até o final de 2019. Isso é uma meta. A meta enfiou o tempo no objetivo. Aqui fizeram isso, é verdade, mas não dá para a gente imaginar metas que de cara você bate os olhos e fala, o dia que alguém promulgou isso aqui, falou, bom, aqui vou promulgar um negócio que nós não vamos fazer mesmo, né? Por quê? Porque não há ferramentas para isso. Ele levantou uma série de questões aqui, de ordem financeira, mas também existem questões de ordem de atitude. Nós vamos chegar no ensino superior já. Eu estou aqui falando um monte de coisas, mas eu estou comentando o PNE, porque isso tudo reflete em nós que estamos na ponta. Somos os últimos lá. Fomentar a qualidade da educação básica, atingindo o IDEB. Olha, vejam vocês que no ensino fundamental, nos anos iniciais, essa aqui é a curva do objetivo. Olha onde a gente está. Tá bom. Praticamente, esses daqui não atingirão. Quem são? Nordeste, não vai atingir. E o laranjinha aqui é o Norte. Os dois não atingirão. Em volume eles estão atendendo, mas você entrou no IDEB e acabou, já não tem mais, eles nem vão chegar. Muito bem, quando a gente fala nos anos finais, a história já começa a mudar. Olha aqui. Andamos um pouquinho para frente, é o que ele estava falando do investimento. Faz investimento aqui, os investimentos começam a cair. Olha o que está acontecendo. Olha aqui o que vai acontecer quando a gente chega no ensino médio. Olha a situação onde está. Ou seja, não temos perspectiva de atender essa meta. A meta 7 não tem, a não ser que nós mudemos a atitude. Porque em última análise, nós vamos ver ali na frente, dinheiro tem. Dinheiro, quero dizer, recurso alocado. O fato de ter dinheiro não é outra história. Mas há um empenho necessário na obtenção do recurso para que ele seja gasto. Meta 8. Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos com 12 anos de estudo em 2024. Para populações do campo, das regiões de menor escolaridade e dos 25% mais pobres. A situação, escolaridade média em anos de estudo de 18 a 29 anos no Brasil, por região. Nós estamos entre 9 e 10. O objetivo que nós temos é 25. Enfim, nós vamos chegar à mesma conclusão. Os 25 mais pobres, olha onde estão. Olha os 25 de maior renda onde estão. Nem as maiores rendas estão de fato garantidos que vão ter um atendimento de uma forma global. Em 2016, a idade média de escolaridade era 10,2. Remotas expectativas de atingir os 12 anos em 2024. 2016... 18 29, 25%, os 25% era 8,4, longe dos 12. E de negros e não negros, nós temos ainda 87% a razão entre brancos e negros, ou negros e brancos. Meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5 em 2015, erradicar até 2024, reduzindo em 50% o analfabetismo funcional. Eu já mostrei aqueles gráficos para vocês anteriores, mas olha, nós estamos falando aqui em Brasil, 93 em 2017. São os tais 7% de analfabetos. A hora que a gente entra no analfabetismo funcional, a coisa piora muito. Nós estamos falando de 16. Ou seja, expectativa de atingimento não existe. Não há como atingir essa meta 9 também. Meta 10. Oferecer no mínimo 25% das matrículas jovem e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada na educação funcional. Tem que atingir 25%. Ali a meta. Onde nós estamos? Quando eles fizeram isso aqui foi em 2014, eu estava aqui, mas será que algum maluco acha que a gente ia fazer 10 vezes mais? Quer dizer, definitivamente, às vezes a gente precisa parar, quando a gente começa a estudar com detalhes o PNE, chega em alguns lugares que você fala, pô, eu estou perdendo meu tempo olhando esse troço aqui. Porque vai ser um tal de... E eu não estou... Entendam que eu estou olhando na visão de gestão.
Pura e simplesmente. Eu não estou criticando o governo, eu não estou criticando nada e ninguém. Eu sempre estou olhando um documento que alguém disse que ia fazer. E em termos de gestão, a possibilidade disso fazer me parece tão remota, é uma atrás da outra. Percentual de matrículas, bom, enfim, não há como atingir. Meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio com qualidade, pelo menos 50% da expansão no segmento público. Esses dois itens, essas duas metas 10 e 11, nós vamos falar nela lá na frente, porque ela é uma oportunidade para as faculdades. Por que não a gente andar para trás na cadeia? Por que não? Nós vamos olhar isso rapidamente. Na verdade, olha aqui, nós temos 1.800.000 matrículas no Brasil em 2017. Olha o que aconteceu com o investimento com o público. Teve esse número de matrículas. E este aqui é o privado. Ou seja, o privado saiu fora do processo, por quê? Porque o governo entrou com as escolas gratuitas, o empresário da área recuou nos cursos de nível técnico. Houve um crescimento sensível. A expansão acumulada do segmento público, ele cresceu 17%. Hoje ele tem um crescimento bastante acentuado. Entretanto, ele se deu, por quê? Porque houve uma redução de matrículas no setor privado entre 2015 e 2017. O setor privado saiu, acabou indo para o público, obviamente, acabou crescendo. Isso aqui, às vezes, a gente para explicar, porque os números são difusos, né? Principalmente quando se fala das universidades públicas. Eu já vi vários números, mas há quem fale em 10, há quem fale em 13, há quem fale em 18% das vagas ociosas nas escolas, nas universidades ou faculdades públicas. É difícil entender como é que um país que precisa formar gente, que todo mundo quer estudar, fica brigando por um FIES e tem uma faculdade pública com vaga disponível. E a coisa fica mais absurda porque os números são irreais. Se isso é verdade, o que eu acabei de falar, eu não sei, eu não assumo, porque eu já li coisa de todas as maneiras. Já li que nós temos 24% de evasão. Como é que pode ter evasão? Uma escola privada, o cara precisa se formar. E a gente começa a analisar, e deve ter um monte de motivos. O primeiro motivo é que talvez tenham cursos que não sejam de interesse das pessoas. Talvez esse seja o motivo. Existem vagas, você vai ver, os cursos são os cursos que definitivamente ninguém gostaria de fazer. Num segundo momento, o curso pode não ser aquilo que você esperava. Mas tem um terceiro elemento nessa história que não tem a ver com a faculdade, tem a ver inclusive com o problema com a gente, que é o seguinte: eu trabalho dando consultoria e dou consultoria para empresas muitas vezes, pelo menos participo de eventos de consultoria. Participei do CONAR, vou agora fazer dia 27, uma palestra para o IBMEC falando sobre, para todas as diretorias de RH, pessoal e nós vamos estar discutindo alguns temas. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: que profissional as grandes companhias, as grandes empresas, os grandes empregadores que estão vindo por aí, só a Toyota está botando R$1 bilhão agora nos próximos 2 anos, $1 milhão, aliás, desculpe. O que profissional esse pessoal está contratando? A resposta que eu tenho recebido seguramente é o seguinte: quando eu preciso de um técnico em impressora 3D, eu não ponho, eu quero um engenheiro especializado em impressão 3D. Eu quero um técnico em impressão 3D. Está pouco me lixando se ele é advogado, se ele é médico, se ele é engenheiro, se ele não é nada. Eu estou contratando um profissional. Eu tive conversando com algumas faculdades sobre o curso de tecnólogo em RH. Eu nunca tinha acessado a matriz. Aí eu fui olhar a matriz, por curiosidade. Falei, interessante, porque o cara do RH pode sair, porque ele já tem uma formação, eu imaginei, em DP. Pô, DP é uma área interessante, tá em tese, todo mundo enxerga dentro do RH. Não interessa se tá ou se não tá, o importante é olhar o mercado. O que o mercado enxerga?
Aí eu falei, não, nós não temos DP. Mas como é que o cara não aprende o DP quando ele estuda RH? Ele não aprende a ideia do DP? Não. Aí ele aprende normalmente trabalhando mesmo. A gente faz um cursinho livre. Eu falei, mas por que não põe o cursinho livre dentro do curso de RH e ele sai com uma formação efetiva? O técnico, o funcionário de IDP, na visão que eu tenho, conversando com as pessoas, com as empresas, ele é um funcionário específico, alguém que entende de todo o pacote fiscal todo o pacote regulatório do DP, que não é o RH, que está voltado para pessoas, para treinamento. Eu não estou tirando importância, simplesmente eu estou querendo apresentar de uma maneira correta. A comunicação pode fazer muita diferença. Vocês conhecem a história daquele sultão que sonhou uma noite que tinha caído todos os dentes dele? Sonhou que tinha caído todos os dentes. Aí no dia seguinte ele mandou chamar um adivinho do reino e falou, por quê? O que quer dizer este meu sonho? Aí o adivinho falou, fez lá as magias dele e disse, para cada dente que você perdeu, você vai perder um parente seu. Ele falou, você tá maluco? Como é que você fala um negócio desse para mim? Mandou dar 100 açoites e botou o adivinho para correr dali com 100 açoites ainda. Mandou chamar outro adivinho. Outro adivinho chegou, fez lá os exames dele e falou, você viverá mais do que todos os seus parentes. Ele ganhou 100 moedas de ouro, falando a mesma coisa. Pô, nós precisamos começar a aprender a conversar com o mercado. O Michael vai falar um pouco disso. Nós precisamos aprender a conversar com o mercado. Se você não falar a linguagem do mercado, você vai levar açoites, é verdade. O técnico em RH, o tecnólogo em RH, não me entende de DP, pelo menos não em tese. Isso quer dizer que a hora que eu precisar de um funcionário do DP, eu contrato um cara que fez um cursinho livre de 30 horas e tem lá um certificado do instituto, não sei das quantas, e ele leva o emprego do cara. Elevar a taxa bruta de matrícula em nível superior para 50% da taxa líquida de 33, 118, 24, com 40% das matrículas no segmento público. Só que provavelmente vai ser revisto que o plano de governo que a gente viu ali na frente interfere um pouco na área de educação. Pelo menos o Bolsonaro está falando um monte de coisas que eu não acho que ele consiga fazer. Por exemplo, quem pode pagar a faculdade vai pagar a faculdade. É um sonho dourado. O que vai acontecer é que dentro da Politécnica, vai para a Politécnica os melhores. Só que os melhores, quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. Quem pode pagar, vai pagar integral. Quem não pode pagar, vai pagar o FIES. Quem não pode pagar nada, paga um ProUni. Pronto, mas vai todo mundo para a Poli. Né? Não vai acontecer o que está acontecendo hoje. Que são os melhores, que vão para o melhor contingente e vai para a Poli. É o pessoal lá considerando São Paulo, o pessoal do Colégio Bandeirantes, o pessoal do Colégio Porto Seguro. Esses caras vão todos para a Politécnica. Mas ele não consegue fazer isso com facilidade. Ele tem que mudar a Constituição. É uma PEC. Não é um trabalho tão simples. Eu não acho que ele gaste capital político, considerando que ele tem que mexer na Previdência, que ele tem que mexer nas mudanças fiscais. Eu não acredito que ele vai gastar capital político para mudar a educação. Vai ficar enrolando a gente. É o que me parece. Mas sabe Deus o que passa na cabeça desse novo governo. Que mudança vem? Bom, taxa bruta de matrícula na graduação por rede de ensino, 34,6%. Bom, aqui tem as várias referências quanto ao assunto, mas vejam vocês que as privadas 25,7%, 34,6%. De novo, taxa bruta por grande região. Olha lá, o Centro-Oeste. Centro-Oeste que desponta. É interessante observar o Centro-Oeste. Ele não tem mais faculdades, eles têm faculdades mais bem localizadas. Ele tem uma situação diferenciada, o Centro-Oeste. E as pessoas estão mais habituadas a se deslocar para grandes centros no primeiro momento. E não é o EAD que fez essa grande diferença, não. Taxa líquida, 23. Deveríamos chegar a 33. Mas, de novo, olha lá, a nossa amiga Centro-Oeste. A participação no segmento público. Vejam vocês que hoje 23,9%
está no segmento público. Todos esses gráficos estão retirados do relatório do PNE de junho de 2018. É o último relatório. E todas as referências estão colocadas aí, quer dizer, vocês vão sempre poder se localizar, não tem nada aqui que não tenha referência. Eu não inventei número, eu só peguei de algum lugar. E não peguei o mais conveniente. Porque se tinha números assim que eram mais interessantes, se eu usasse esse ficava melhor, mas difícil levar a trabalhar dessa maneira, né? Bom, cresceu 4 pontos percentuais de 2012 a 2016. Nós temos um crescimento, precisa crescer 15,4 pontos percentuais para aquilo de fato aconteça. O Estado representou 9,2, olhe lá, por cento do crescimento. As públicas, precisa chegar a 40. Então, imaginar que vai ser um bocado difícil, distante da meta de 40. Aqui a gente começa a entrar no contexto do PNE. Quer dizer, nós estamos disputando mesmo a ideia do governo de entrar oferecendo vagas. Ele já mostrou, eu vou falar um pouco aqui na frente, que nós estamos com uma tendência de que os alunos que estão chegando para o ensino superior já estão superando as vagas. As vagas já estão superando os alunos que chegam. E o governo, com essa expectativa aqui, então, de fato, ele deve comprometer ainda mais a nossa situação. Elevar a qualidade da educação superior, ampliando a proporção de mestres e doutores no corpo docente para 75%, sendo 35% de doutores. Aí entra uma discussão séria, levada em consideração, inclusive, que eu acabei de falar da questão da profissionalização do nosso aluno. É claro que a ideia de termos doutores, é claro que a ideia de termos mestres, em termos acadêmicos, nós temos uma qualificação acadêmica muito mais adequada. Na minha posição, e eu não quero entrar sem a minha posição, eu começo a discutir se isso é realmente verdade na hora em que a gente põe o doutor na frente do aluno. Mais longe da pesquisa e mais perto da operação. E se nós não começamos a enfrentar dificuldades? Se aquele especialista que trabalha na agência de marketing da cidade ali, não vem ali e não arrebenta numa aula que profissionalize de uma maneira mais adequada o nosso aluno. Em tese, num custo até mais baixo. E ser doutor hoje complica. Eu me lembro, o nosso problema, quando a gente botava os custos na mesa, enquanto a Anhanguera, enquanto o Croton, era, esse negócio, tem muito doutor. Olha o preço, olha quanto ganha o doutor. Mas não adianta, vocês estão na faculdade, vocês sabem que a conta tem que fechar. Ninguém quer ganhar lucro exorbitante. Vamos partir do pressuposto que todo mundo tem que fazer o mínimo de lucro para poder justificar o investimento e para poder reinvestir no negócio, para que a faculdade continue existindo. Eu tenho que olhar custos, aí o doutor complica. Então, é bem discutível essa ideia. É uma ideia muito posicionada com as públicas, e nós vamos ver isso na sequência. Porque hoje nós temos no Brasil 77%, 77%, sendo 39% de doutores. Mas mesmo as públicas já estão sofrendo. Muito. Muito. E aí tiram o dinheiro do investimento. Aí tiram o dinheiro, você entra dentro de uma federal e enfrenta e se enxerga o problema da federal. Que não tem manutenção. E a entrega de serviço é super questionável na maior parte das vezes quando você faz avaliação. Exatamente. Olha aqui. Obviamente, nós estamos falando aqui na região sul com 80,5% de superior com mestres ou doutores. Aqui somente doutores, 42% no sudeste. Tem 42% em média de doutores. Quando a gente olha as federais, olha as federais onde estão. 90,3% entre mestres e doutores. Os custos das federais realmente disparam. Quando alguém fala que um aluno de FIES pode custar 10% de um aluno da federal, está aqui, começa a explicar. E a pergunta que não quer calar é por que a gente não olha para o FIES? Olha para o FIES e favorece o aluno de FIES. Se a gente não pode cobrar das federais, vamos dar uma segurada nas federais. Por que quer subir 40%?
Se já temos um problema financeiro, que ele acabou de mostrar, onde que nós vamos parar, olhando as coisas dessa maneira? De novo, gente, eu não estou criticando o governo, não estou fazendo nada. Não fui convidado, não serei para fazer coisa nenhuma. A minha visão é meramente de gestor. E eu fazia isso no tempo que eu trabalhava. Falei, isso é um absurdo, nós temos que mexer com isso. Bom, metas são atingidas. Olha aqui, as 10 melhores universidades do mundo. Interessante isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É a posição das universidades, dessas universidades especificamente, no mundo, quanto ao quesito acadêmico. Todos aqueles perfis, número de doutores, pesquisa, todos aqueles fatores, tem lá um mundo de fatores, só entrar nesse site aqui você descobre, que levam até esta posição aqui. Só tem uma universidade em linha com isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Quais são as empresas no ranking de empregabilidade? As universidades em termos de empregabilidade. Isso quer dizer o seguinte, somente Harvard está alinhado. Ele é o terceiro em questões acadêmicas, mas é o terceiro também em empregabilidade. Olha aqui, Sydney, está em 50º, vai para 4º. Qual coluna é mais importante, hein? Qual coluna é mais importante? Talvez pedagogicamente, talvez para a gente fazer um discurso bonito de educação, de pesquisa, etc., seja essa. Mas por que não essa? E por que estão medindo isso e isso está sendo mais importante no mundo? Porque realmente muda. Olha aqui. Nós saímos, essa aqui é absurdo. Olha aqui, de segundo, vai para 33º. Aí o UCLA, que é a Universidade da Califórnia. Aonde que nós vamos parar? Berkeley está em 27º, olha, famosa Berkeley, mas ela está em 9º na empregabilidade. Eu ia trazer também para o Brasil, mas ia alongar muito a discussão. Mas a coisa muda muito em termos de Brasil também. Você começa a observar que não é aquela ideia, não, o cara veio da GV. Não, as ideias não são bem essas. Porque tem questões de amplitude, tem questão de localização, tem a questão do relacionamento profissional que a faculdade tem com o mundo empresarial. É para pensar. É para pensar na hora em que a gente pensa em qualificar a faculdade. Outros indicadores. Olha, nós temos 60 mil titulados em mestres por ano. A meta é 60 mil, desculpe, nós temos 59.600, estamos batendo a meta praticamente, sem nenhum problema. Temos 25 mil titulados como meta de doutores, nós estamos com 20,6. Bateremos a meta, sem problema. Eu fico perguntando por quê, né? Até porque, olha o que acontece. 159 mil matrículas em mestrado, nós estamos formando 59. Faz a relação para ver a quantidade de pessoas que ficam pelo caminho, a quantidade de pessoas que não terminam, a quantidade de pessoas que estão enrolando, que suspenderam. Nós estamos investindo nisso, gente. Aí você olha aqui, eu preciso formar 20 mil doutorados para formar 107 mil matrículas. Tem coisa errada, nós estamos investindo em 107, 150, nós estamos gerando estrutura para isso aí. E estamos tirando dinheiro lá do pessoal de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, de 12 anos. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação estrito sensu, atingindo anualmente, isso eu acabei de falar. Meta 15, garantir o regime de colaboração na União Estado, garantindo os professores de educação básica possuam formação específica. Olha que interessante. Na educação infantil, nós temos somente 46% dos professores com formação superior adequada. 46%. 59%. Vamos falar ao contrário? Nós temos mais de 50% dos professores aqui que não têm formação adequada na educação básica, na educação infantil. No ensino fundamental, nós temos aqui 40%. Nos anos finais do ensino fundamental, 50%. No ensino médio,
40%. Olha o tamanho da oportunidade de mercado que a gente está olhando aqui. Mas isso, na verdade, deveria partir do governo, porque é o governo que tem que resolver esse problema. Para a gente atender isso aqui, muitas vezes, nós vamos ter que participar de concorrência pública, ir lá na prefeitura. A prefeitura tem que abrir a concorrência para que a gente ofereça. Da mesma forma, o pessoal ser preparado para o atendimento dos deficientes. Eu várias vezes quis fazer isso quando estava na Anhanguera, conversei com a prefeitura de Jundiaí. Não, porque vamos fazer, mas nunca saiu essas concorrências. Elas nunca saíram do papel. E é lei. E a quantidade de professores que estão aí não adequados é enorme. É uma oportunidade para nós buscarmos isso de alguma maneira. Se a gente não consegue entrar nas prefeituras, porque eles não abrem as licitações, porque eles não vão empenhar verba para isso, nós não vamos fazer esse tipo de coisa, pelo menos talvez a gente possa fazer isso de uma maneira absolutamente particularizada, na nossa região. Essa ideia do EAD está jogando todo mundo para o Brasil inteiro. Não, porque eu conversei com faculdade aqui que começou EAD esse ano, não, nós vamos abrir um polo em São Luís, um em Manaus. Mas você está maluco? Você está maluco? Pega 50 quilômetros aqui, passa um círculo assim, põe os seus polos aqui, fica hegemônico nessa região. O que você vai fazer lá no inferno? Vai brigar com a Croton lá? Vai brigar com a Unip? Você está maluco? É onde você vai para principalmente às vezes confessionais, comunitárias, que o pessoal tem uma ideia assim de que o mundo vai nos favorecer, que Deus vai ajudar. Não, Deus ajuda, mas precisa levantar cedo, trabalhar e fazer direito, né? Principalmente fazer direito. Não, mas não quer dizer estudar direito, não. Bom, vejam vocês que a coisa piora muito na zona rural. Esses dados estão todos, depois o Jair vai passar para vocês, vocês vão ter aí. Bom, não há chance nenhuma de atender isso aqui. Formar nível de pós-graduação, 50% dos professores de educação básica. Olha, aí nós temos uma meta daqueles que a gente não formou nem para agora, temos que fazer pós. 50%, não tem 50% que possa fazer pós. Pelas próprias regras do MEC. Então, é realmente difícil. Uma análise mais profunda aqui é difícil. E seria engraçado se não fosse trágico, porque é trágico. Chega uma hora que quantas vezes eu liguei para o Jair e falei, Jair, eu vou enlouquecer com isso aqui. Porque eu já sempre bati os olhos, falei, não, agora eu vou estudar isso de maneira profunda. E liguei para o Armando, Armando, me conta uma coisa, que base de dados eles estão usando para tirar essas porcentagens? Porque cada coisa que conta que eu faço chega de um jeito. O Armando falou, bem-vindo ao mundo das estatísticas no Brasil. Bom, 36%, percentual de professores de educação básica com pós-graduação, nós temos 36%. Naquele quadro anterior, a gente olha que 36% daqueles que não têm nem formação, agora nós estamos chegando à conclusão que 36% têm pós. Olha, eu não vou nem olhar, depois vocês comparam esse gráfico com aquele gráfico anterior, para ver se cabe. Se cabe, se dá. Quem sabe dá, quem sabe sou eu que estou analisando da maneira inadequada. Bom, percentual de professores e tal. Em suma, nós temos 35, teríamos que chegar a 50. Meta 16, não vamos atender. Meta 17, equiparar, está errado aqui, equiparar o rendimento médio dos professores da rede de educação básica com os demais de escolaridade similar. Ou seja, o professor tem uma formação de nível superior, uma outra categoria de formação de nível superior, tem que haver uma certa similaridade. Não é porque ele é professor que ele ganha menos, ou não é porque ele é professor que ele ganha mais. Nós temos 74% dos professores em linha. A ideia é que se faça até 2020, daqui 2 anos, 100% esteja alinhado. Possível se houver uma movimentação efetiva para isso. Se alguém sentar lá e falar, vamos fazer isso acontecer, porque aqui é canetada. Aqui é só canetar. Pá, faz. Faça, cumpra-se. Tudo que é custo fixo. Qual a diferença de custo fixo e custo não fixo, variável? Tem um monte de diferença, mas a principal é o seguinte. Custo fixo você resolve com uma canetada. Precisa baixar 10% na folha de pagamento, emite o A, o B e o C, está resolvido. Próximo assunto. Vai baixar custo variável para você ver o que acontece. Aí você tem que mexer em produto, tem que mexer em operação, tem que mexer na hora, você tem que mexer... Aí não é simples.
Meta 18. Até 2016, assegurar uma carreira para profissionais, para o professor. Ter um plano de carreira e remuneração. Todos os estados têm. Aqui, em termos de estados, nós temos para esses questão dos 2/3 perante o aluno e 1/3 fora da sala de aula. Em 22 estados está garantido, em 5 não. Quem tem os vencimentos perto do piso salarial, nós temos aqui 17, que está o maior, igual, enfim, menor. Temos aqui uma relação. Aqui, de novo, nós estamos falando em canetada. Mas olha os municípios. Todo que tem PSE, dos 5.570, nós temos 4.966, 89% atende. Mas o importante é entender que nós temos ainda praticamente mais de 20% dos municípios sem informação nenhuma. Quando você pega um universo efetivo que você tem que avaliar e você tem 20% dele sem informação, as informações não são globalizadas. Ponto. Não é uma informação que se... Esses 20% aqui pode mudar tudo aquilo para frente. Se todos esses 20 vier para cá... Então, nós temos aí uma informação. Muito bem. Meta 19, estamos terminando as metas. E aí eu preciso de 15 minutos para terminar a minha palestra. Perfeito, professor. Assegurar condições até 2016 para a efetivação de uma gestão democrática. Ou seja, colocar os diretores não de uma forma política, e sim criando algum critério, seja ele um critério de eleição, enfim, algum critério. Então aqui nós temos os vários estados, cada um tem chapa, cada um tem alguma coisa. Mas olha aqui os municípios, dos 5.570, 4.146 é exclusivamente por indicação. Ou seja, é político. Então, e a ideia do plano é que haja uma gestão democrática na educação, que tenha alguma maneira de se justificar democraticamente o porquê aquele diretor, aquele coordenador, etc., foi escolhido. A última meta, ampliar os investimentos públicos na educação pública, atingindo 7% do PIB em 2019 e 10% do PIB em 2024. Veja, se o negócio já está complicado hoje, a gente já leva 16% da receita do governo. Imagina se a gente fizer isso. O caos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos falar e não vamos fazer. Eles vão prometer e não vai cumprir. Ou você manda fazer e não paga o fornecedor, ou você não vai mandar fazer, vai ficar rolando o povo, vai fazer de conta que fez. Porque não há como fazer esse tipo de coisa. Olha que interessante. Porcentagem do PIB, isso foi em 2010. Esse verdinho aqui é o mundo, e esse aqui é o Brasil. Dá uma olhada. Olha desde quando a gente vem gastando mais do que a média do mundo. É que nós gastamos mal. Nós somos a sexta, a quinta, a oitava, a sétima economia do mundo. Pô, mas imagina, se nós temos esse problema, que a gente gasta isso tudo do PIB entre as 10 primeiras economias do mundo, imagina o coitado que estiver lá em 134º. Olha aqui o que acontece na zona do euro, 5,6. União Europeia, 5,6. Enfim, olha. Ou seja, nós estamos tecnicamente, em termos de benchmarking, olhar o que o mundo está fazendo, nós estamos fora do contexto. E aqui, pertinho da gente, Argentina 5,3, Colômbia 4,7, Chile 4,8. Naquela relação que eu mostrei lá das universidades no mundo que têm as principais empregabilidades, a primeira que aparece é do Chile, em 30º. A USP vai aparecer perto dos 50. Os valores efetivamente gastos na educação cresceram 91% entre 2008 e 2017, 7,4% ao ano, enquanto a receita da União cresceu 6,7%. Ou seja, a educação está ajudando a abrir o buraco. Pô, que ajude. Mas vamos gastar isso direito? Olha aqui. Gastos do ensino fundamental.
Os países da OCDE, que é a Organização... Tem tanta sopa de letrinha. Alguém se lembra o que é a OCDE? Bom, aqui é... Hã? Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ou seja, são os países que têm uma melhor IDH no mundo, melhor educação. São os países... Eles gastam no ensino fundamental 8,7 mil dólares por ano por aluno. Nós gastamos 3,8. Nós gastamos 40% do que eles gastam. No ensino médio, eles gastam 10,5. A gente gasta 3,8 também. 36%. E no ensino superior, eles gastam 16, a gente gasta 11,7. A gente gasta 72%. Talvez devesse inverter isso aqui, ó. E nós já teríamos uma melhora sensível. O gráfico em cima mostra um pouco isso que a gente gasta, e olha lá a nossa relação no ensino superior. Então, efetivamente, nós temos um problema de gasto, nós gastamos mal. E não que o dinheiro seja pouco também, mesmo esse dinheiro, mas ele é mal investido. Se só olharmos a quantidade em termos de gestão de escolas prontas nesse país, com carteiras escolares colocadas, sem aluno dentro, por um detalhe, sabe Deus qual. Um deles, por exemplo, é o ABITS da prefeitura. O outro é porque o concurso de professores ainda não foi homologado. Está cheio, essa história se conta em todos os lugares do Brasil. A questão muito é gestão. Foi a palavra que ele falou. O Armando falou, gestão. Bom, em suma, a Itália gasta 11, a República Tcheca gasta 10, a Polônia gasta 9,7, a Coreia do Sul gasta 9,6. E o ensino superior, a média dos países é 16. E o Brasil gasta 11. Olha que interessante. A cada 100 estudantes que ingressam na escola, 86 concluem o ensino fundamental. Isso nem vou discutir essa etapa aqui. 76 conclui o ensino fundamental 1. Fundamental 2, 76. O ensino médio, 59. Menos de 60% atravessa todo esse caminho. Obviamente, estamos chegando nesse gráfico aqui, que é um gráfico que o Jair fez, mas que mostra claramente essa tendência, essa inversão. Mas isso aqui explica, começa a explicar. Se a gente não reforçar a base aqui, não vai ter gente lá. Efetivamente não vai ter. Ainda mais considerando a apresentação que ele fez da pirâmide, que deixou de ser uma pirâmide, virou de uma cebola, virou... Bom, deixa para lá o que virou. Mas olha o que está virando. Oportunidades. Jovens... Educação e trabalho, de 15 a 29 anos. Olha, esse aqui, não estuda e não trabalha, são os vagabundos. 11 milhões. E essa relação de não trabalho talvez possa ser CLT, esses caras estão fazendo bicos por aí, né? Nem que seja segurando um fuzil sem, de fato, fazer mal a ninguém. Inocentemente, segurando um fuzil na mão. Não sei, mas tem 11 milhões aqui. Como é que se busca essas pessoas? E aqui, são 17 milhões de pessoas que só trabalham. Nós estamos falando simplesmente em 28 milhões de pessoas aqui, que é uma oportunidade. Mas como a gente captura essas pessoas? Como é que a gente conta? Como é que a gente vira o adivinho que recebe as 100 medalhas de ouro, as 100 moedas de ouro e não as 100 chibatadas? É oportunidade. Outra oportunidade. Professores, 2,2 milhões é um total de professores na educação básica. Nós temos 500 mil aqui que não tem ensino superior completo. Nós temos 1,5 milhão que precisa da educação continuada. Nós temos mais 1,5 milhão que precisam de pós-graduação. De novo, talvez os nossos alunos estejam dentro das escolas. E a gente precisa buscar esse aluno de uma maneira adequada. Pode ser... E aqueles que têm e queiram fazer uma segunda licenciatura? Quantos matemáticos querem fazer pedagogia? Quantos historiadores querem fazer pedagogia? Enfim.
Oportunidade. Por que não caminhar descendo mais a escada? Olha aqui, 8 milhões e 300 matrículas no ensino médio. Somente 1 milhão no ensino profissional. Tem pelo menos 3 milhões de pessoas aqui que poderiam fazer o ensino médio profissionalizado. Que foi a escola técnica que ele fez, que eu fiz. Fiz eletrotécnica. 5 minutos. Estou estourando o meu tempo? Nossa. Desculpa. Bom, para encerrar aqui, nós temos aqui, na população entre 5 e 19 anos, temos 46 milhões de pessoas, das quais 27 milhões estão na escola. Então nós temos uns 20 milhões de pessoas aqui para ir para a escola. Por que a gente não desce na escada? Vamos buscar os alunos lá embaixo. Muitas faculdades que eu conheço estão entrando no ensino médio, estão entrando no fundamental. Encerrando, 31,4 milhões de graduados, 1,1 milhões de mestres e doutores, 5,5 milhões de especialistas, uma oportunidade de 25 milhões de pessoas na pós-graduação. 25 milhões de pessoas possíveis para fazer pós-graduação no Brasil. Como é que ataca esse mercado? E a pós-graduação mudou muito. Quem vai ler essa resolução aqui vai ver que a pós-graduação agora acabou com os terceirizados. Isso ajuda as faculdades estabelecidas. Criou uma situação aqui que eu só posso ofertar aquilo que eu tenho pelo menos um curso de graduação, mas eu posso me associar a outra faculdade. Uma faculdade pode se associar com a outra, não pode se associar com alguém que não seja credenciado. Ok? E o último slide. O que pensa o novo governo? Planeja integrar todos os níveis, verticalizar a educação. Isso é Hércules, isso é um negócio, precisa botar nos trabalhos de Hércules. Verticalizar a educação, com a estrutura que a gente tem, municípios, estados, etc. Mas ele falou, está no plano de governo. Isso aqui é o plano de governo, não é o que ele falou. Estimular cursos superiores do empreendedorismo. Ok, profissionalize as pessoas. Cobrança da universidade pública. Eu não acho que ele faça isso. Ele vai gastar capital político para reformar a reforma tributária. Incentivos de EAD buscando inserir em área interna. Ele quer trazer o EAD verticalizando dentro da cadeia. Não sei se é possível, mas novas cabeças à frente do MEC devem provocar muitas mudanças. Eu não tenho dúvidas disso. As pessoas que estão sendo cogitadas para ir para o MEC, em tese, têm boas ideias e vêm da iniciativa privada. Estão vindo do nosso meio. Isso é importante. É isso aí, gente. Tá bom? Obrigado. Eu tenho uma pergunta. Vou aproveitar que é um público pequeno e que a gente pode falar de maneira bastante direta. As metas que a gente vai atingir parecem ser aquelas que interessam a um certo público corporativo dentro do segmento de servidores públicos e do governo? Tem muito de político isso aqui, né? O PNE, por trás, ele tem questões ideológicas. Eu deixei de citar um monte de situações que envolvem tratamento diferenciado por categorias, todas as oportunidades diferenciadas, resgate de minorias, e eu não acho que seja contra isso, eu não deixei de falar porque se fosse contra. Não sei se é isso que você quer dizer, mas tem muita ideologia por trás. E o ensino público, a ideia era transformar o ensino público, no próximo PNE provavelmente eles iam buscar mais 40%. Eles já estão buscando esses 40% agora, que não se consegue atingir, pelo menos não da maneira que está. Eu não entendo por que a não participação da iniciativa privada. Eu não entendo por que não as empresas inseridas no contexto das faculdades. Porque todas as faculdades, peguem o regimento daquela tabelinha que eu fiz lá, tem embaixo ali o link, vá pesquisar a fundo e vai descobrir por que as faculdades aumentaram a empregabilidade. Porque elas foram para o mercado. Porque elas se aproximaram das grandes corporações e se afastaram do governo. O governo não é um empregador efetivo. Claro, todo mundo quer fazer um concurso público, ganha 30 pau por mês, fica beleza, estabilidade, não precisa nem nada, tá tudo certo. Ok, mas essa conta não fecha. Ela não vai fechar. Chegou uma hora, vai faltar. Então, de fato, eu imagino que o próximo PNE que vai ser feito em 2024, ele deve vir com modificações muito severas.
Não sei se alguém teria peito para fazer uma modificação nesse já. Não sei. Talvez. Essa era a questão. Considerando que o PNE tem um bom tanto de ideológico, considerando que o PNE tem e vai atingir determinadas metas para um grupo bem fechado, bem resolvido. Né? Durante o governo, os governos que vieram até aqui, ainda era Temer, a gente teve o PNE como um pano de fundo de justificativas, de discursos de ministros e de justificativas de determinadas políticas públicas. Vamos arriscar um palpite. Eu já vou dizer o meu. Acho que vai romper. Se deixar confortável e dizer sim, não, mais ou menos. Você acha que a próxima gestão vai olhar para o PNE com tanta preocupação assim? Não vai mesmo. Ela não vai por um monte de motivos. A cabeça do Paulo Guedes está muito longe de fazer qualquer coisa com o governo. Ele não vai pôr dinheiro que ele não considere prioritário ou que exista alguém para pôr dinheiro. Vai existir alguém para pôr dinheiro nessa área, então eu não vou pôr dinheiro nessa área. Ele vai olhar e vai falar, os empresários investiram ali, tem 1 milhão de vagas sobrando, vamos botar aluno lá. Se eu tiver que gastar dinheiro com educação, vai ser no FIES. E essa é a cabeça que me parece estar dentro da área econômica. Isso é um alento para nós todos, enquanto trabalhamos na iniciativa privada, nas escolas não públicas. Como é que o MEC vai reagir em relação a isso? Porque ainda tem uma cadeia muito forte dentro do MEC que protege a estrutura das federais, protege o programa de investimento dentro das federais, os crescimentos. Quer dizer, isso vai ter que ser rompido. Num primeiro momento vai faltar dinheiro, porque o que ele vai fazer é cortar. É o que eu acho que ele vai fazer. Acabou verba para isso. Se virem, alguém vai fazer alguma coisa. Nós vamos ter um período, que ele falou, nós vamos ter um período onde a gente vai fazer caminhar num vale para começar a subir de novo. Esta é a minha ideia. Eu não acredito que esse PNE resista a uma análise da área econômica. Não faz sentido. Nós não podemos correr atrás de pós-graduação para quem nem é graduado. Não existe. Nós temos uma série de problemas e nós não podemos permitir que os investimentos feitos na área de educação pelo governo prejudiquem mais a área corporativa, a área empresarial que está investindo no setor. Vai lá e cobra regulatório, pô. É o que provavelmente que o Paulo Guedes vai falar. Cobra regulatório, vai lá e fiscaliza e faz os caras entregarem o mesmo trabalho que supostamente a federal entrega. Isso tudo é conversa aqui de análise de quem vem do mundo executivo. Eu vivi o mundo executivo, o mundo de gestão. Eu nunca gastei o dinheiro que eu não tinha. Eu nunca coloquei uma meta que não tivesse um mínimo de execuibilidade. As metas não são políticas, as metas são técnicas, as metas têm que ter gestão por ela. Alguém precisa dizer, a meta está aqui e o projeto de trabalho está aqui e o recurso está aqui. Cumpra esse projeto dentro desse recurso e a meta vai ser entregue. Eu vou encerrar falando uma coisa importante. Eu tenho defendido várias vezes, eu trabalhei em várias operações, se você participar de uma concorrência pública, construir uma ponte nos Estados Unidos, na Alemanha ou no Japão, o projeto vai para a mão, vai para a concorrência pública, e quando as empresas forem colocar os orçamentos, no orçamento dele tem que ter uma companhia de seguro junto, garantindo que ele vai fazer a obra por aquele preço e naquele prazo. Porque se o preço não for cumprido ou o prazo não for cumprido, quem vai pagar é a companhia de seguro. Sabe o que acontece? A companhia de seguro paga os aditivos, você acha que ela vai pagar, né? Quem fiscaliza não é mais o governo, quem fiscaliza é a companhia de seguro. Ela bota o engenheiro lá para tomar conta da obra, fazer o cara fazer acontecer. Parece simples, no Brasil tem essa lei, vocês acreditem? Quando a lei foi para o Congresso, ela foi aprovada. Eu falei, meu Deus, quando eu peguei, só que eles tiraram 100% da obra para 10%. Oi? Então a lei existe, você vai lá, é obrigado a colocar um seguro, mas para 10% da obra. Por que não 100%? A obra vai custar mais cara no Brasil. Sim, mas vai custar mais cara? Já custa, no mínimo 50% a mais, o dobro. Sem contar o prazo, sem contar que não entregam. Agora duvido que a Allianz vai deixar não fazer. Vai lá construir essa ponte, chama seu filho, sua mulher, seu avô, vai lá e faz a ponte. É isso que tem que ser feito.
Nós temos ferramentas. Então, no Congresso, já. A lei está lá, é só mudar aquele 10 para 100, bota um 0 a mais, aí está resolvido. Quanto que vai resolver? Vocês têm ideia do que eu estou falando? Do tamanho da mudança? Na educação está cheio disso. Jair, alguma pergunta? Podemos conversar aí também. Valeu.